Casos de dengue crescem em Sergipe neste ano. Entenda como novas tecnologias têm sido utilizadas como ferramenta pedagógica. Sergipe é o estado com maior índice de intoxicação por agrotóxicos no país. Saiba a história por trás do nome da Praia dos Náufragos. Nesta edição, você também vai conhecer um pouco mais sobre a moda consciente e seus recursos alternativos. Eu sou Gabriel Freitas e o Repórter Contexto está começando. Sergipe registrou mais de 2.000 casos confirmados de dengue nos primeiros 7 meses deste ano. Em 2018, foram mais de 500 casos registrados. Entenda quais os fatores para o crescimento da doença no estado na reportagem de Camila Jerônimo. Mais da metade dos municípios sergipanos está em situação de médio risco ou de alerta de surto, segundo o último levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, o LIRA, divulgado no mês de julho. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, entre janeiro e julho deste ano, 2.316 casos foram confirmados e 11 pessoas morreram em decorrência da doença. Diante desse cenário, o agente de combate a endemias, Marcos Vinícius, conta como está sendo feito o trabalho na capital sergipana. Nosso trabalho é visitando, certo, as residências, orientando, é feito o trabalho de mutirões, certo? Nós fazemos, na verdade, um trabalho de prevenção. Ainda temos dificuldade, né, quando estamos realizando as visitas. Como? Às vezes as pessoas não querem abrir o seu imóvel. É importante que, nesse momento, a população participe, certo? Diretamente e indiretamente. Nós temos feito todas as situações para que a população não venha sofrer danos. Apesar de ainda não ser classificado como epidêmico, 2019 está sendo um ano diferenciado no que diz respeito à situação da dengue no estado de Sergipe. A gerente do Núcleo de Endemias da Secretaria de Estado da Saúde, Sidney Sá, explica a que se deve essa particularidade. A gente pode atribuir isso aí a vários fatores. Primeiro, fatores climáticos, que a gente não tem como intervir. Infelizmente, a gente não tem como intervir. Então, falta chuva, a população acumula água, no sertão, principalmente, que é onde falta água, e aí a tendência é esse número ampliar, certo? Então, a gente percebe que esse ano a epidemia começou justamente no sertão, a epidemia, alguns casos começaram a aparecer na região do Sertão, na região de Glória, Monte Alegre. Então, a gente atribui muito à falta de água, ao acúmulo dessa água de forma indevida, onde o vetor se proliferou com muita força. Nos casos notificados, crianças e idosos foram os pacientes mais afetados. O comportamento esse ano foi muito mais em crianças, né? A gente atribui isso realmente a criança, ela não teve acesso ainda a nenhum vírus, então ela está vulnerável aos 4 sorotipos que apresentam a doença. Então a notificação maior foi em crianças, né? Os óbitos também, o número de óbitos que nós registramos esse ano, o número maior foi em crianças, partindo depois para idosos, né? Mas as crianças esse ano foram as que foram mais acometidas. A entomóloga e professora de parasitologia da Universidade Federal de Sergipe, Roseli Lacorte, explica os motivos e as estratégias para solucionar o problema da reincidência da dengue. Essa água que a pessoa acumula em casa, ela cria mosquito. Então, os índices de infestação são muito elevados, eu diria que 90% relacionado com o armazenamento de água. A gente poderia colocar o clima também. Então, esses anos que são anos mais quentes, aqui, anos que chovem menos, são anos que a gente pode ter epidemia com maior probabilidade, né? E a solução, né, ela permeia o saneamento básico, né? As pessoas terem rede de esgoto, as pessoas terem coleta de lixo e as pessoas terem água na casa delas. Então, ele permeia essas coisas. Não existe solução para a dengue no setor saúde. Não é a saúde que vai conseguir resolver esse problema, porque ele é muito maior. Então, ele envolve toda essa questão de social mesmo, né? Então, a gente não consegue combater a dengue separado do combate à miséria. Então, você vai combater a miséria
né, dar condição digna à população e a doença vai diminuir. Nós fazemos trabalho de bloqueios, fazemos trabalho noturno, nós temos, a Prefeitura junto com a Secretaria Municipal de Saúde tem dado toda a estrutura, tem feito tudo o que é possível e impossível para que a população não venha estar adoecendo e justamente também evitando o número de casos de focos. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Ministério do Desenvolvimento Regional lançaram um edital para selecionar artigos sobre o papel das instituições de ensino superior na interiorização do desenvolvimento brasileiro. O público-alvo são pesquisadores e acadêmicos das universidades federais e estaduais. Para participar do processo, os interessados devem enviar as propostas do artigo até o dia 20 de setembro deste ano, seguindo as regras do edital para o e-mail chamada-de-artigos_ies2019@ipea.gov.br. A ideia é estimular trabalhos que possam esclarecer no plano teórico e prático a influência da expansão das universidades nos dinamismos sociais e econômicos do país. Os trabalhos aprovados serão compilados em um livro com lançamento previsto para 30 de abril do próximo ano. Para mais informações, acesse o site ipea.gov.br. Filmes, animações, vídeos, ferramentas do entretenimento, mas que também estão presentes na educação. Em Sergipe, professores e alunos contam um pouco sobre a influência dessas tecnologias nos processos de aprendizagem. Cada vez mais, vemos a tecnologia influenciando o ambiente da sala de aula. Projetores e lousas interativas já fazem parte da rotina de muitos estudantes. Para acompanhar o crescimento e as mudanças no perfil dos alunos, muitos educadores utilizam uma ferramenta que não é tão nova, mas que se reinventa a cada dia. Segundo Maria Rita Rezende, diretora pedagógica de uma das escolas da capital sergipana, conciliar o audiovisual com o material didático tradicional é uma fórmula de sucesso para a aprendizagem de crianças e jovens. Hoje, pensando no século XXI, pensando na faixa etária de adolescente, eu vejo o quanto é importante o professor inserir isso nas suas aulas. Tá? Porque o aluno ele precisa dessa movimentação, ele precisa perceber e enxergar esse conteúdo de uma maneira diferente. Então, hoje a gente trabalha com livro, é óbvio que é importante ter essa parte da leitura, dos exercícios, mas a dinâmica de usar uma tecnologia para o professor trabalhar determinados conteúdos é de grande importância para o aluno assimilar. Hoje, sim, a gente percebe a grande importância do uso da tecnologia. Há alguns anos já, né? Não é de hoje e cada vez mais a gente percebe a importância, mas precisa saber o uso correto dela para que o aluno ele use realmente para o seu benefício, para a sua aprendizagem, e não usar para outros fins. Nas escolas, diversos professores utilizam projeções como uma ferramenta para atrair a atenção dos alunos. Como é o caso da professora Anne Almeida, que desde sempre traz para os seus alunos novas experiências de som e imagem como complemento do conteúdo didático. Na verdade, eu vejo uma interação não só entre professor e aluno, como eu vejo dentro da educação uma interação entre professor-coordenador, professor e professor-aluno. Eu noto que quando eu dou uma aula com slide, onde eu trago imagens, onde eu trago animações, a aula ela fica mais interessante e ela fica mais atrativa para o aluno. Porque assim, a biologia, na verdade, para acontecer, ela teria que ter aula prática. Como eu não posso trazer o laboratório para a sala de aula, eu trago os recursos didáticos para a sala de aula e assim meu aluno ele vai aprendendo e ao mesmo tempo vai visualizando. Então fica uma aula mais atrativa. Já para a educação, consumir conteúdos didáticos através de plataformas audiovisuais já é mais comum do que se imagina. Tainá Silva entende que ter um espaço fora do ambiente escolar, ainda que digital, é fundamental para tirar dúvidas e aprender de maneira mais leve. Para mim facilitou mais o entendimento do assunto, porque biologia, por exemplo, é uma matéria que é um pouco complexa, porque tem muito assunto, muitas palavras que são grandes e diferentes, e com imagens facilitou mais. Não é só o ensino médio que utiliza dessas novas ferramentas. No ensino superior, também é possível ensinar e aprender através de recursos audiovisuais. Beatriz Colucci, professora do curso de audiovisual da Universidade Federal de Sergipe, aplica um projeto de extensão voltado para difundir a prática audiovisual dentro da sala de aula. O projeto que a gente está trabalhando agora é um projeto, os projetos UNICE, eles têm 3 áreas de atuação. Primeira é a formação de professores, a gente acredita que precisa
formar esses professores para estar trabalhando junto às escolas, né? São professores que às vezes têm muitas referências, têm vontade de trabalhar com audiovisual na escola, mas às vezes não se sentem muito capazes, né, de atuar. A outra parte seria exatamente as oficinas de criação nas escolas, e o outro tripé, além da formação de professores e da criação audiovisual, é o cineclubismo. Inclusive por conta de uma lei federal que ainda não foi regulamentada, mas que exige exibição de conteúdo de cinema brasileiro nas escolas. Um dos diferenciais do projeto é justamente o estímulo à produção de audiovisual pelos alunos e inverter os papéis de telespectador para produtor. E o fato de você trabalhar com a possibilidade de criação, quer dizer, essas pessoas que estão participando da oficina, são elas mesmas que vão ter que pensar essas narrativas, como é que elas vão construir essas narrativas, e também como é que elas vão organizar essas narrativas para tornar isso visível, né? Então, a gente acredita que isso tem uma potência pedagógica grande. O uso de agrotóxicos tem crescido no país. Sergipe é o estado com maior índice de intoxicação por agrotóxicos no Brasil. Entenda os riscos dessa prática e as possíveis alternativas com a repórter Rafaela Silva. No Brasil, nunca foram liberados tantos agrotóxicos quanto em 2019. Este ano, o governo já autorizou 239 novos pesticidas. Já são mais de 2.000 agrotóxicos licenciados para o uso nas lavouras brasileiras. O último levantamento da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação mostra que o Brasil foi o país que mais gastou com agrotóxicos no mundo, à frente dos Estados Unidos, China, Japão e França. Para o meio ambiente, a gente tem uma consequência para o solo, né? E contaminação também da água, do lençol freático, dos rios, né? Que isso afeta não só as plantas, mas também os animais, né? A gente pode não dar agrotóxico para o gado, mas a gente pode colocar agrotóxico no pasto, o gado se alimentar desses agrotóxicos e esse agrotóxico ficar na carne, né? E aí depois a população se alimentando. O agrotóxico que fica nos alimentos, seja eles vegetais ou animais, ele é causador de várias doenças, né? Tem um dossiê da Abrasco que fala sobre essa relação do aumento de várias doenças, principalmente o câncer, né, com o aumento de agrotóxicos aqui no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, classifica os agrotóxicos de acordo com o potencial de risco dos defensivos agrícolas à saúde humana. A classificação é feita por meio da diferenciação de cores e também por meio da letalidade de cada um. Os extremamente tóxicos são indicados pela cor vermelha, altamente tóxicos pela cor amarela, medianamente tóxicos pela cor azul e pouco tóxicos são indicados pela cor verde. Sergipe apresenta o maior índice de intoxicação por agrotóxicos do país, segundo o relatório da Vigilância de Populações Expostas a Agrotóxicos do estado de Sergipe. Porém, alternativas como a agroecologia já estão disseminadas no estado, a exemplo da Feira Agroecológica da Universidade Federal de Sergipe, que traz produtos sem o uso dessas substâncias. Essa feira foi muito bom porque assim os consumidores estão aprendendo a consumir orgânico, esquecendo mais os convencional. E que nem eu sempre digo, a gente vende alimento não, a gente vende saúde. Às vezes as pessoas dizem, mas dá mais trabalho plantar orgânico. Não, a gente joga a semente na terra e espera só que Deus mande uma graça. A Feira Agroecológica da Universidade Federal de Sergipe foi idealizada pelo Departamento de Agronomia da instituição em parceria com a Copersuis, cooperativa de agricultores familiares envolvidos na produção orgânica de diferentes lugares do estado. A minha preferência por produtos agroecológicos ela está associada a uma questão de saúde, né? Então, optar por alimentos sem veneno para não prejudicar ainda mais o que a gente já acaba consumindo, né? E também por uma questão ambiental, por uma questão dos conflitos da terra. Então, acho que é importante a gente optar por produtos que venham de base comunitária, da agricultura familiar. Então, eu entendo que a minha opção por esse tipo de consumo tem a ver com um consumo mais consciente. Os alimentos orgânicos vendidos na feira agroecológica são produzidos com métodos que não utilizam agrotóxicos sintéticos, transgênicos ou fertilizantes químicos. As técnicas usadas no processo de produção respeitam o meio ambiente
ambiente e visam manter a qualidade do alimento. Dessa forma, o produto diminui a possibilidade de danos à saúde dos consumidores e o impacto à natureza. Mostrar para a sociedade que dá para se produzir de forma agroecológica, produzir alimento para toda a sociedade de uma maneira que não agrida o meio ambiente e não agrida as pessoas no geral. A feira de produtos orgânicos também acontece em outros locais da região metropolitana da capital e atrai diferentes públicos. Pessoas comprometidas com uma alimentação saudável, veganos e vegetarianos, além de pessoas preocupadas com o meio ambiente. Sergipe tem belas praias por toda a sua extensão, mas uma delas tem um nome bastante curioso, a Praia dos Náufragos, localizada aqui em Aracaju. Você sabe o porquê desse nome? Sabia que tem tudo a ver com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Confira agora na reportagem. Os sergipanos e turistas que passam por Aracaju provavelmente conhecem ou já ouviram falar da Praia dos Náufragos. Mas será que eles sabem por que ela tem esse nome? Porque ela é muito famosa. O que eu sei da praia é que na época da guerra, um navio foi bombardeado e 12 pessoas acabaram ancorando lá e estavam mortas, porque eu acho que atacaram eles, e depois eles acabaram sendo enterrados lá. Não tem ideia não. Tem essa história também da balsa que foi afundada. Para entender melhor essa história, é preciso viajar para o passado, mais especificamente para o ano de 1942. Naquela época, o mundo vivia a Segunda Guerra Mundial, mas o Brasil ainda declarava-se neutro no conflito. Uma tragédia, porém, mudou essa história. Em agosto daquele ano, um submarino da Alemanha nazista atacou 2 navios brasileiros na costa da Bahia e um em Sergipe, deixando centenas de mortos e provocando caos na cidade de Aracaju, que na época tinha apenas cerca de 50 mil habitantes. Foram essas águas que trouxeram os primeiros sobreviventes na madrugada do dia 17 de agosto de 1942. Ao longo do dia, foram chegando também no litoral sergipano os corpos das mais de 550 vítimas fatais daquela tragédia. Esse fato provocou mudanças na rotina dos aracajuanos, batizou esse local como Praia dos Náufragos e foi um dos fatores decisivos que fizeram o Brasil entrar de vez na Segunda Guerra Mundial, contra os países do eixo. O professor Dilton Mainardi, do curso de História da Universidade Federal de Sergipe, nos conta como os sergipanos foram impactados com esses ataques. Num primeiro momento, a reação, até pelo tipo de acidente, de tragédia, foi uma reação em parte de pânico, de assombro, porque eram corpos, eram destroços aqui, mas também uma sensação de revolta pelo fato de que, se havia ocorrido aquilo ali, né, com 5 navios, havia culpados e esses culpados rapidamente foram apontados, né, como sendo nazistas. Essa constatação fez com que os populares fossem às ruas, fossem protestar. No caso específico de Aracaju, houve depredação, inclusive, de patrimônio. O professor nos explica ainda quais foram as ações adotadas pelo então presidente Getúlio Vargas após o torpedeamento das embarcações brasileiras por Hitler, o primeiro realizado em águas continentais durante a guerra. Esse fato ele faz com que, justamente pelo clamor popular, pela pressão política, o presidente Vargas decida por entrar na guerra, por entrar também como um país a participar do conflito. O Brasil deixa oficialmente a posição de país neutro e ele entra como um país que vai participar da Segunda Guerra Mundial. A rescisão do contrato entre a empresa RPM Romero e a Universidade Federal de Sergipe foi feita depois de apenas um dia de serviço. A empresa que estava à frente do restaurante universitário da UFS, o Resum, pediu a rescisão do contrato alegando problemas judiciais que bloquearam a conta bancária da mesma. De acordo com a empresa, isso impossibilitaria o reabastecimento no Resum para as refeições diárias. A UFS informou em nota que convocou outras empresas para assumirem o fornecimento de alimentação. Empresas estas que participaram do processo licitatório e estavam em situações subsequentes. A universidade está à espera da manifestação de interesse por parte dessas empresas para iniciarem a prestação do serviço. Caso nenhuma empresa manifeste interesse ou não se adeque aos pré-requisitos exigidos no edital, será iniciado um novo processo licitatório para as novas convocações. Acarajé e saxofone. Como relacionar elementos tão diferentes? A baiana Sueli mostra pra gente. O Giro Brasil desta edição vem lá da Universidade Federal do Recôncavo Baiano.
Foi aqui nessa rua, ao lado do Fórum Augusto Teixeira de Freitas, em Cachoeira, que a baiana de Acarajé Sueli ficou conhecida ao ter um vídeo seu postado na internet tocando saxofone. O vídeo, que foi gravado por amigos e que está circulando pelo Facebook e sites de notícias do Recôncavo, já tem mais de 1.500 compartilhamentos e já chega a quase 100.000 visualizações. Nós estávamos aqui batendo papo e eu percebi o sax em pé do lado do tabuleiro. Aí eu disse, pô, nasceu para que coisa linda, um tabuleiro e um saxofone, a música e a cultura afro junta, né? Ele disse, é legal, aí bati umas fotos no meu celular, eu disse, nasceu porque você não filma, meu celular descarregou, ele filmou. Aí a gente perguntou a ela se podia botar na internet. Ela disse, por mim tudo bem, pode botar. O que acontece? Eu não aprendi só a fazer acarajé, eu trabalho em construção, eu trabalho também na elétrica, na hidráulica, eu dou uma canja na mecânica e a música me acompanha em todos os momentos. A Minerva Cachoeirana comemorou ano passado 140 anos e a instituição influencia até hoje a cena cultural e artística da cidade. Para quem não sabe, músicos como Cine Calmon, Edson Gomes e Dona Dalva do Samba nasceram aqui. E pensar a educação musical tem sido uma prática comum nas organizações das filarmônicas de Cachoeira. As filarmônicas, elas têm, em média, 140 anos, né? Então elas são precursoras aqui de vários artistas, de vários movimentos musicais. Vários grupos, inclusive, eles nascem dentro das filarmônicas. A consciência na moda vai muito além do que somente adquirir roupas em brechós. É o que nos mostra a repórter Franciele Nonato. Seja blusa, vestido ou calça, a roupa que você usa funciona como uma segunda pele, vestimentas que expressam diversos ângulos da nossa personalidade. Mas você já parou para pensar que quanto mais roupas produzidas, mais resíduos industriais são gerados no planeta? Segundo informa a BBC, a produção da fibra sintética mais utilizada pela indústria têxtil gasta 70 milhões de barris de petróleo e leva 200 anos para se decompor. O tecido feito da celulose provoca a derrubada de 70 milhões de árvores por ano. Comprar peças baratas, de baixa qualidade, usar pouco e comprar de novo é um ciclo vicioso da indústria da moda, que, segundo a ONU Meio Ambiente, é responsável por cerca de 10% da emissão de gases de efeito estufa. A tendência da moda rápida, marcada por preços baixos, grande escala e impacto ambiental, também dá lugar a iniciativas que reduzem os danos da indústria têxtil. As alternativas sustentáveis, como por exemplo os brechós, caracterizam novas iniciativas que têm como teor pequena escala, diversidade na produção e novos conceitos de consumo. A moda não é descartável. E para conscientizar seus consumidores, a jovem empreendedora de 18 anos, Laísa Gabriele, idealizadora do Brechó dos Fro, conta que compartilhar seu trabalho na rede social faz a diferença. A iniciativa de construir um brechó online surgiu da possibilidade de recuperar peças e salvar o guarda-roupa das pessoas pelas próximas gerações. Tudo que eles produzem lá, a gente recupera aqui. Uma roupa que você compra hoje e já não quer usar amanhã, já vai parar num brechó e a gente dá vida para ela. O que acontece com essa peça? Ela é renovada. Se você compra uma peça hoje num brechó, além de você estar sustentando uma economia local, uma pessoa que pode investir no futuro dela, você vai estar deixando de consumir numa produção de larga escala, das fast fashion. A preocupação com o meio ambiente também faz parte do trabalho. Tem a questão também da lavagem das roupas, que no brechó a gente procura o máximo possível das peças lavar com produtos que sejam renováveis, biodegradáveis, né? Para quando eles voltarem para a natureza, eles não agredirem tanto o meio ambiente. Tem a questão também das embalagens, que são reaproveitadas. Quando se fala em moda, nem sempre se pensa em sustentabilidade. E foi a partir desse desafio que as estudantes de moda, Luísa Freitas e Luísa Lobão, apostaram na criação de uma marca pioneira em Sergipe. Com o processo de upcycling, usam materiais existentes para melhorar os originais e também criam peças totalmente diferenciadas. A gente trabalha, a gente não só vende roupa, a gente
reproduz uma consciência, sabe? Tipo, a gente prega mais do que só o comprar. Tanto que no nosso Instagram a gente dá várias dicas, a gente ensina várias coisas. Para quem lida com moda sustentável, é necessário reproduzir a consciência de que as tendências são agentes de transformação social e que é possível renovar o armário de forma responsável. Queria que as pessoas dessem um pouco de atenção a quantas roupas a gente tem no mundo, sabe? Quantas peças tem aí desgastadas, sabe? Que ninguém usa, ninguém faz nada. E o upcycling está exatamente para isso, para a gente reutilizar elas. Principalmente a gente agora está trabalhando com jeans. Jeans, assim, o que tem de jeans é muito para se fazer tanta coisa, sabe? E, tipo assim, o que gasta de jeans, com água principalmente, gasta muitos litros de água para fazer uma peça de jeans. O projeto Dandara é outra iniciativa consciente sobre a moda em Sergipe. O projeto promove oficinas de corte e costura na ocupação Beatriz Nascimento, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, no bairro Japãozinho, zona norte de Aracaju. Segundo a idealizadora Narjara Oliveira, também costureira, estilista e militante, a causa envolve política, meio ambiente e economia. A técnica de upcycling é utilizada para transformar lixo em roupa. Selecionamos jeans, que é fruto de doação para a ocupação. Procuramos utilizar o jeans que ele tem pouca perspectiva de uso, né, por já ser doação, às vezes de 1, 2, 3 mãos. A partir disso, e tem uma pouca perspectiva de uso no sentido de que logo mais irá se tornar um resíduo, né, têxtil. E aí a gente utiliza esse jeans e descostura, desmonta, né, todo o processo, transforma ele, vamos dizer assim, num tecido, utilizando as partes sadias do tecido. E a gente constrói peças novas, com base em design, com a técnica upcycling, né? Trabalhar com moda em um espaço sem valor social, como é a ocupação, causa estranheza em algumas pessoas, mas Narjara explica como isso tem mudado. Os ônibus não passam na porta, elas não têm acesso à saúde pública porque não tem um endereço fixo, consequentemente não consegue com facilidade uma consulta no posto de saúde. Então, existem todas essas dificuldades. E aí eu vim para cá para falar de moda, para falar de estilo, para falar de design, para falar de técnica upcycling, né? Então, existe essa dificuldade. Elas começaram a entender, não só as pessoas daqui, como as pessoas de fora também, quando conseguem perceber a perspectiva disso. Que a nossa perspectiva é lançar, vender e transformar esse dinheiro no investimento para uma cooperativa aqui dentro. Existem um pouco mais de 50 famílias na ocupação Beatriz Nascimento, e o projeto já alcançou cerca de 15 mulheres. Graciela Souza é uma delas. Já teve oportunidade de aprender a costurar, conhecer outros lugares e outras pessoas. É uma sensação, assim, muito incrível, né? Porque, assim, pessoas de periferia, é difícil ter essa oportunidade. Aí apareceu, cheguei e entrei assim, de mão beijada, para aprender mais. E a 5ª edição do Repórter Contexto fica por aqui. Obrigado e até a próxima.